O convidado de hoje é uma pessoa que eu admiro já há bastante tempo, é uma pessoa que eu conheço pelo menos há 5, 6 anos, a gente gravita nesse ambiente do futebol, no ambiente de conhecimento. Eu conheci o Eduardo Barros, quem já está acompanhando a gente já viu na descrição do vídeo que o Eduardo Barros hoje é meu entrevistado. Eu conheci o Eduardo através da Universidade do Futebol e ali a gente começou a compartilhar ideias, a gente começou a compartilhar conhecimento, eu colocando perguntas da imprensa, ele me devolvendo com coisas de quem está lá dentro do futebol, e a partir daí a gente iniciou até uma amizade, muitas conversas fora do ar, né, sem estar gravando. Eu aprendo muito com o Eduardo e eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente também vai poder aprender demais, porque o Eduardo é um profissional que estuda, é um profissional que se preparou muito e continua se preparando sempre para novos desafios. E a busca pelo conhecimento do Eduardo é uma coisa que me chama muito a atenção, porque a vitória de ontem não garante a vitória de amanhã, e isso é uma coisa permanente. Bom, Eduardo, falado sobre isso, né, sobre essa nossa relação, essa nossa amizade, por que não? Eu queria deixar o espaço aberto para você se apresentar, essa carreira sua que não é curta, você já tem muita bagagem, né? Eu acho que você deve ouvir muito, apesar da sua fisionomia de jovem, você tem uma carga de trabalho muito robusta por trás disso, os seus resultados não foram obra do acaso, enfim. Então conta pra gente ali como começou, até para quem está acompanhando e quer entrar no futebol. Existe um caminho, né, Eduardo? Você traçou, continua traçando, mas existe ali algumas coisas que são previsíveis e que você aumenta a sua probabilidade de ter sucesso nessa área tão complicada que é o futebol, né, Eduardo? Grande abraço, obrigado por ter um espaço na sua agenda, ter aberto esse espaço. É um prazer falar contigo. Olá, Marcel. Olá a todos que dedicarem um tempo para assistir esse bate-papo. Prefiro chamar, até pela relação que eu tenho com o Marcel, de bate-papo do que de entrevista. Eu agradeço também a oportunidade de abrir esse momento aqui para a gente trocar ideia, debater sobre um tema que eu tanto amo e falar um pouco também da minha carreira. Eu acho que, como você mencionou, né, não existe apenas um caminho, eu acho que são caminhos para seguir a carreira como profissional do futebol, e eu escolhi um desses caminhos, né, depois de uma tentativa que não foi de sucesso de me tornar um jogador de futebol profissional de alto nível. Então, eu fiz as categorias de base, o clube de mais expressão que eu passei nas categorias de base foi a Ponte Preta de Campinas, eu sou de Campinas, joguei por 5 anos lá, joguei bastante com a geração de 83 até 87, que eu sou de 85, então nas diferenças ali de categoria juvenil e sub-20, acabava sempre cruzando com essas gerações. Então, eu sou da geração do Denis Goleiro, que está em Portugal, do Roger, que acertou agora com a Inter de Limeira, que é um atacante que tem passagem por grandes clubes do futebol brasileiro e também internacional, o Ney, que foi campeão mundial com o Inter de Porto Alegre. Então, eu sou dessa turma aí, desse período que a Ponte, como grande reveladora, colocou muita gente no mercado do futebol. E, paralelamente a essa tentativa, né, de me tornar um jogador de futebol, eu fui estudando sempre, né, não só ao longo de todo o meu ensino fundamental e médio, mas ali na fase de transição dos 17 para os 18 anos, o que vai fazer da vida, mergulha de cabeça no futebol e é só isso, a pressão dos pais, né, uma pressão correta de continuar no caminho dos estudos, e ali eu tomei a decisão de iniciar o curso de Educação Física, prestei o vestibular nas duas faculdades de Campinas, a PUC e a Unicamp, e acabei passando em ambas e dei início, né, à minha graduação. Paralelamente, então, à tentativa de me tornar jogador de futebol, eu fui basicamente concluindo a graduação em Educação Física. Com 22 anos de idade, eu decido, depois de uma experiência na Argentina, que durou cerca de 6 meses, no clube da segunda divisão do futebol argentino, o Huracán de Três Arroios. Na época, foi uma experiência pessoal muito enriquecedora, profissional também, mas ela acabou sendo determinante para eu escolher
entre ficar no submundo do futebol e voltar para cá, ficar procurando um time para jogar a Copa Paulista ou a Copa de outros estados, ficar muito tempo desempregado, salário baixo, eu preferi terminar os estudos e cair de cabeça aí como um profissional do futebol. E aí inicio a trajetória em diferentes clubes. Paulínia Futebol Clube por 5 anos, fazendo todas as funções praticamente existentes numa categoria de base, de professor de escolinha a treinador, né, da categoria sub-14, auxiliar técnico de categorias mais velhas. Passei no Novo Horizontino por 2 anos e meio, fiz também diferentes funções, talvez as principais sejam a de auxiliar técnico da equipe principal e head coach das categorias de base, sendo treinador da categoria sub-20, treinador da categoria sub-17, ajudando a implantar o projeto de base do Novo Horizontino, que hoje é indiscutivelmente não só o clube como um todo, né, mas a própria categoria de base, um grande case de sucesso do interior paulista. Vou na sequência para o Atlético Paranaense, fico 6 meses lá, numa função inicial de treinador da equipe sub-13. Sabia que para fazer a transição de um clube menor para um clube maior, a porta de entrada seria num cargo muito mais inicial, mas sabia que poderia crescer dentro do clube. E aí recebo um convite para liderar a implantação de um projeto de base no Curitiba, com o posto de treinador da equipe sub-20. Aceitei, foi um ano de muito crescimento lá, e no final de 2015, após um estreitamento de relação com o Fernando Diniz, que estava em 2015, na ocasião, no Paraná Clube, durante boa parte da temporada, eu recebo o convite para ser auxiliar dele no Audax. Fui, fizemos uma grande campanha no Campeonato Paulista de 2016, continuei com ele no trabalho no Oeste, na parceria no Campeonato Brasileiro da Série B, no Paulistão do ano seguinte, em 2017, e vamos juntos para o Atlético Paranaense em 2018. Após a saída dele, o clube, já liderado pelos movimentos do Paulo André na gestão de futebol do clube, que, apesar de ser jogador de futebol, ele tinha já atuações como gestor, como diretor de futebol, e surge um convite feito na ocasião pelo vice-presidente, o Márcio Lara, para permanecer no clube. Eu aceito esse convite e fico no Atlético por quase 3 anos. Fiz muitas funções de gestão técnica e de campo propriamente dito, dentre elas gerente do núcleo técnico-metodológico, head coach das categorias de base, treinador da equipe de aspirantes, auxiliar técnico da equipe principal e de aspirantes e, por 22 jogos, treinador interino da equipe principal. Então, basicamente, não sei se eu me estendi muito, mas é essa minha carreira aí de quase 14 anos no futebol. Não, mas a carreira é extensa, Eduardo, então vale, e são 14 anos bem vividos, é só ouvir e dá para ver a riqueza de funções que você teve. Eu quero chegar nisso, porque quem te viu comandando o Atlético Paranaense na Libertadores da América em 2020, talvez não saiba disso, que você foi treinador de base, que você foi auxiliar técnico, que você teve outras funções no Atlético Paranaense, então é importante essa trajetória para te colocar na posição que você ocupou e daqui para frente vai continuar ocupando. Mas me permita só voltar um pouco lá atrás, quando eu falo que a gente se conhece através do professor João Paulo Medina, eu conheço não só você, mas outros profissionais da sua idade praticamente, Rodrigo Leitão, Leandro Zago, tudo capitaneado pelo professor Medina, vocês foram colunistas em um certo período. E aí me permita, Eduardo, te perguntar o seguinte, lá atrás, quando pouco se falava em coisas que vocês já falavam, que vocês já estudavam, que vocês já faziam um grupo de estudos, como que foi isso? Vocês perceberam que o profissional do futuro, o profissional que o mercado ia buscar, era aquele profissional que fosse atrás de conhecimento, que fosse com uma visão sistêmica, complexidade, teoria e aplicação do caos, que vocês já falavam disso lá atrás, eu estou falando de 2007, 2008, 2009, 2010, enfim, esse tipo de ano, que hoje, talvez, em 2021, quando a gente faz esse material, quando a gente grava essa entrevista, Eduardo, são coisas mais recorrentes. Mas lá atrás, quando vocês já falavam, isso não era algo muito discutido. Como que foi? Vocês perceberam que esses temas estariam em voga no futebol atual? Olha, uma pergunta muito ampliada, Marcel. Nem sei
se o que eu vou responder corresponde exatamente com a verdade, tá? Eu vou tentar contextualizar, né, com como eu fazia o movimento de capacitação há 13, 14 anos atrás, e como esses movimentos de capacitação que eu fazia acabaram convergindo os meus caminhos com o da Universidade do Futebol. Quando eu estava fazendo a graduação e muito interessado por assuntos a respeito do futebol, eu rapidamente cheguei a uma conclusão, que dificilmente só com conhecimento da universidade, em algum momento eu estaria pronto para trabalhar no mercado de trabalho no mais alto nível. Então, basicamente, as reflexões que eu conseguia fazer como atleta, e aí estando no dia a dia, do vestiário, das preleções do treinador, dos adversários, dos jogadores que jogavam bem, dos que jogavam menos bem, das respostas dos jogadores a diferentes situações, das variações estratégicas do jogo, tudo isso que eu vivia na prática me parecia mais rico do que o leque tão aberto que era o leque da graduação em educação física, que naturalmente existia uma série de outras disciplinas, e claro que muitas delas muito importantes para melhorar a minha prática, mas algumas mais distantes do que seria a realidade do dia a dia de um profissional do futebol. E numa das aulas da disciplina de futebol, um professor convidado foi o Rodrigo Leitão, e ele mencionou um site para estudarmos futebol, porque, como eu disse, na própria universidade se estudava pouco futebol. E foi, então, o meu primeiro contato com a cidade do futebol, né, idealizada pelo professor João Paulo Medina, que você destacou, e que depois se transformou na Universidade do Futebol. Então, paralelamente à minha graduação e à tentativa de me tornar jogador de futebol profissional, pode colocar nesse pacote aí a minha leitura assídua dos conteúdos que já eram divulgados na Universidade do Futebol. E aí eu gostaria de mencionar até outros nomes que não trabalham efetivamente com futebol, mas trabalham com esporte, são grandes pedagogos do esporte e que influenciaram muito a minha formação prática, que são os professores doutores Alcides Scaglia e o João Batista Freire. São dois grandes defensores, por exemplo, da pedagogia da rua, do futebol de rua, aquele futebol que formou durante muito tempo os grandes jogadores do nosso futebol, e que hoje esse formato, dado o contexto social e todo o avanço das grandes cidades, das diminuições dos espaços de práticas, das divisões das atividades de lazer com outros segmentos, como os aparelhos de tecnologia, tem diminuído, e isso já existem pesquisas mostrando, os praticantes de futebol. Então, eu fui tentando entender todo esse cenário e estudar muito sobre o jogo. E é nesse contexto que você vai entendendo, que para saber mais de futebol, você precisa saber mais sobre pessoas. Para saber mais sobre futebol, você precisa saber mais sobre sistemas complexos, e aí você citou a teoria do caos, e aí você passa a estudar também a administração, e aí foi por isso que eu fui buscar conceitos da administração para depois levar para o futebol, e aí é liderança, é gestão organizacional, gestão de conflitos, gestão de pessoas, comunicação. Então, eu tinha e tenho muita clareza que eu precisava ser no dia seguinte melhor do que eu era no dia anterior. E eu não consigo, acho que até hoje, não consigo enxergar uma outra fórmula do que não a de buscar conhecimento diariamente e de diversas áreas. Então, foi todo esse movimento que eu fiz, basicamente desde 2004, que foi o primeiro contato que eu tive com a cidade do futebol. Eu entrei na graduação em 2003, e aí já são 16, 17 anos de
estudos e práticas, né? Parece que quando fala estudo é somente o estudo teórico, né? E é um diálogo permanente do que você estuda, do que você pratica, do treino que você dava antes, do treino que você dá hoje, do que você não faz mais, do que você aprendeu a fazer e das capacidades de adaptação em relação a cada contexto, do nível da equipe que você está, da faixa etária que a sua equipe tem, do tempo que você tem para treinar. Então, em toda essa complexidade de variáveis, alinhar, né, teoria e prática para construir boas equipes e para trabalhar bem. Basicamente isso. Não, a sua fala é muito rica, Eduardo, e quando você cita essa melhora em comparação com você mesmo, isso é incrível e serve não só para quem é do futebol, mas para quem trabalha com outras coisas, cara. Essa comparação com você mesmo, de ser melhor hoje do que você era no ano passado, nesses 14 anos de prática, eu tenho certeza que hoje você é um melhor treinador do que quando você estava lá na base. E aí me permita entender esse seu conceito de trabalhar com base, Eduardo, porque eu sei dos grandes nomes que passaram pelas suas mãos, o Gabriel Volante, que está hoje no Corinthians, o Fabinho, que joga com o Klopp no Liverpool, começou ali com você. Qual foi a importância desse período, Eduardo? Você sai, então, da faculdade e começa a trabalhar com base. Eu vejo que é um caminho natural, né, de quem não foi jogador, e você citou a sua carreira como jogador, mas em determinado momento você se dedica aos estudos, entra na faculdade. Que base que te deu? O que você utiliza, né? Porque são as horas de prática, isso aí ninguém vai te tirar, as horas de treinador, a leitura que você fez do jogo, a alteração que você fez, claro que num outro contexto de futebol de base, mas é futebol, é alteração, é leitura de jogo. Então, como que foi esse período na base, Eduardo? Ao longo desses 14 anos, Marcel, o maior período meu de trabalho é com categoria de base. Os primeiros 5 anos no Paulínia Futebol Clube foram exclusivamente com base, não foi basicamente, foi na totalidade. Até me permito uma correção, eu não considero que eu participei diretamente da formação do Fábio, nem do Gabriel, porque eu não trabalhei diretamente com eles como integrante da comissão técnica. Eu estava no projeto, mas, por exemplo, o Fabinho estava na geração, na categoria sub-15, eu estava na sub-12. Né? Então, quando eu participava de alguma atividade da sub-15, era uma atividade a pedido do treinador, por exemplo, o Hélio Cizenando, que eu trabalhei com ele no Paulínia, depois trabalhei com ele no Novo Horizontino, como auxiliar técnico dele, hoje ele está no Desportivo Brasil, às vezes ele dava alguma demanda e eu o auxiliava, mas efetivamente eu não liderei o processo com esses jogadores, mas acompanhei de perto. Né? Hoje o Gabriel, que talvez tenha feito, pelo menos num histórico recente, um dos seus melhores jogos com a camisa do Corinthians contra o Fluminense, ele pisando na área, assim, jogando com a camisa 5, mas pisando muito na área, porque o Cantillo acabou dando um pouco mais de liberdade para ele. O Gabriel, acho que poucas pessoas sabem que ele já foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista Sub-17. Então, ele fez ali em 2009, acho que se não fez 20 gols, fez perto disso. No ano que o Paulínia Futebol Clube foi vice-campeão paulista. Então, foi meio atacante na base, se tornou profissional como volante, né? Se destacou no Botafogo assim, fez carreira no futebol, no Palmeiras, dessa forma, e no Corinthians segue caminho semelhante. E o próprio Fábio também, que eu vi jogar lá no Paulínia, de lateral direito, vi jogar de volante, vi jogar de extremo, né, mas não aquele extremo mais agudo, driblador, né, um extremo mais tático, digamos assim, e de zagueiro. E aí, profissionalmente, ele acaba, nos diferentes clubes que atua, tendo toda essa capacidade de jogar em altíssimo nível, em N posições, né, como ele tem jogado, inclusive, tem jogado muito bem no Liverpool como zagueiro, superando a ausência do
Van Dijk, não sei pronunciar, que então não foi o Klopp que machucado. inventou, não foi o Klopp, entre aspas, que inventou o Fabinho como zagueiro. Então lá no Paulínia ele já era com vocês, olha que legal. De forma alguma, o Hélio, o Fábio já até falou isso, que o Hélio Cizenando, esse que eu mencionei, é um dos grandes responsáveis, um dos grandes treinadores da formação, responsáveis pela formação do Fabinho. E a importância de trabalhar com base, né, que não só o Gabriel e o Fábio, como você mencionou, eu estou o tempo inteiro observando os indicadores de talento, né, e aí são os indicadores de talento, por exemplo, no Renan Lodge, que eu trabalhei com ele quando ele estava no Sub-17 do Atlético Paranaense em 2014, na minha primeira passagem no clube, do Bruno Guimarães, saindo da base do Audax, do Sub-20, se destacando na Taça São Paulo, e já com 20 anos fazendo um grande paulista no Grêmio Osasco Audax, e depois sendo transferido para o Atlético Paranaense, e fazendo transição até se tornar o que se tornou no clube, né, um ídolo, e outros jogadores, como o Matheus Cunha, que eu acompanhei a trajetória dele no juvenil do Coritiba com o treinador Anderson, e do PP, que passou lá e acabou não tendo seu contrato estendido com o clube e foi para o Grêmio, e vai ser mais um jovem talento brasileiro aí vendido por milhões de euros. Então, acompanhar os indícios do talento e ser um agente, né, porque ninguém faz nada sozinho, mas ser um agente responsável pela educação, pela transformação, pela capacitação, pelo desenvolvimento desses jovens jogadores, para mim, é muito gratificante. Então, em todos os clubes que eu passo, tendo relação mais direta ou não com a categoria de base, então, exemplo, quando eu fui lá para o Grêmio Novo Horizontino, ser head coach base era uma função minha. Então, era uma obrigação eu acompanhar e ajudar a desenvolver e melhorar todos os processos da base. No Atlético Paranaense, quando eu chego imediatamente, não. As minhas duas primeiras funções foram auxiliar técnico da equipe principal e depois, assim que o Thiago Nunes e sua comissão são promovidos à equipe principal, abre um espaço como auxiliar do aspirantes e é ali que eu fico. E a partir dali eu começo a ampliar o olhar a toda a base do clube. E aí eu passo a ter atuações determinantes em todos os processos que foram criados, como, por exemplo, a criação da iniciação, que não existia, né? O Atlético Paranaense não tinha sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, tinha um projeto parceiro somente, que era insuficiente para as dimensões do clube e para o que almeja. A redefinição de perfil do jogador da base do Atlético Paranaense, né, e hoje, né, terminando a temporada 2020, apesar de nós já estarmos em 2021, ver o Sub-17 do Atlético Paranaense chegando à final do Campeonato Brasileiro e depois o Sub-20 fazendo o mesmo, né, vai disputar as duas finais nos próximos 2 domingos, é muito gratificante, porque você percebe, né, com dados tangíveis, toda a melhora que foi aplicada, né, que pôde ser observada nas categorias de base do Atlético. Reforçando, eu não fiz isso sozinho. Eu fiz isso com um conjunto de pessoas que acredita nisso, num clube que também acredita, com bons processos, com tempo de trabalho. Então, passar pela base, ter passado, né, e se precisar, continuarei passando em toda essa minha trajetória, para mim é muito gratificante e muito alinhado com o que eu gosto de fazer. Eduardo, você falou de junção de pessoas, ninguém faz nada sozinho, no futebol, na vida, em tudo. O Fernando Diniz fala muito do seu papel naquele Audax 2016, ele sempre coloca você como uma peça fundamental naquela engrenagem que encantou o Brasil. Aquele futebol do Audax, vice-campeão paulista, perde na final para o Santos, vocês na Vila Belmiro ali, fazendo o Santos jogar no erro, o Santos Dorival, que nunca jogou assim, mas pela imposição do Audax, o Santos teve que jogar assim. Apesar de não ter sido campeão, aquele time encantou. Eu queria que você falasse um pouco, por favor, desse trabalho, Eduardo, e também da importância de ser auxiliar
Eu vejo como fundamental o desenvolvimento de habilidades que um profissional tem sendo auxiliar. Muita gente tem pressa de ser o head coach, o técnico principal, mas eu acredito que ali você vivencia situações que são extremamente úteis para quando você, de fato, ser o treinador. Então, como que foi isso? Você, de fato, também, além de ter contribuído, como o próprio Diniz já admitiu inúmeras vezes, você também aprendeu coisas que te ajudaram demais a ser quem você é hoje, Eduardo? Sem dúvida, Marcel, eu tenho convicção que eu aprendi muitas das coisas que eu aplico hoje devido à minha passagem com o Fernando Diniz. Tanto que eu deixei evidente, né, mais de uma vez, assim, declaradamente, o meu interesse em trabalhar com ele, porque eu sabia que aquilo que a equipe expressava em campo, somente à distância seria impossível entender. Então, mergulhar no processo, nos bastidores, nas conversas, acompanhar intervenções, treinamentos, fazer anotações, ver todo o funcionamento de toda a cadeia de trabalho seria determinante para entender os detalhes, entender a essência. E talvez o primeiro grande aprendizado já tenha sido logo nos primeiros dias de trabalho, que quando ele reúne os jogadores, ele diz o seguinte: estamos iniciando um trabalho para sermos campeões paulistas. Então, eu tenho certeza, e a minha reação naquele momento foi: pô, mas campeão paulista? Nós temos aqui um time com um dos menores orçamentos, nós vamos competir contra equipes que têm não 10, mas talvez 60 vezes o orçamento que a gente tem, ou 50 vezes o orçamento que a gente tem, na casa de quase 20 milhões ou 15 milhões, e você tem certeza que o discurso não é: pessoal, vamos escapar do rebaixamento, depois a gente vê o que dá? Não, o discurso era ser campeão. E aí é o primeiro grande aprendizado, que os jogadores têm um potencial para fazer coisas que muitas vezes está oculto, né? E aquela equipe, a custo de muito trabalho, muita dedicação, muita cobrança, e aí muito trabalho significa até romper com alguns paradigmas da fisiologia, por exemplo, de subir para o campo 9 horas da manhã e voltar 1 hora da tarde e 1h30 da tarde, já passada a hora de ter almoçado, por exemplo. Mas, talvez jogadores de um outro patamar, que já têm serviços prestados ou já atingiram um determinado nível, talvez esses jogadores não precisem da mesma carga de treino desses outros que têm um potencial para atingir, mas que precisa criar um lastro, e aí esse lastro vai ser criado dentro do campo mesmo, treinando muito, repetindo muito, e isso o Diniz ele acaba por repetir insistentemente em suas falas, né, da importância de dar tempo ao trabalho para que os movimentos que ele tenta desenvolver com a equipe comecem a aparecer. Então, foi isso. O time do Audax, naquela ocasião, não tinham jogadores que figuravam na primeira divisão do futebol brasileiro, e de lá, hoje, listo aí rapidamente 5 jogadores, 6, que jogam nos principais times do Brasil, ou pelo menos em times da Série B que brigam efetivamente para subir da Série B para a Série A. E isso mostra o quanto aquele trabalho fez os jogadores subirem de nível. E isso eu vou levar para a minha carreira. Então, eu vou dar um jeito desse time ser protagonista.
Ah, que legal, esse depoimento é incrível. 5 anos depois, né, Eduardo, você ter ainda tão fresco na sua mente tudo isso que realmente fez a diferença. O Eduardo, me permita agora entrar no seu trabalho propriamente dito. Eu sei que você valoriza demais o treino, né, com muito conhecimento, treino é jogo, jogo é treino. Eu, particularmente, não consigo imaginar um jogo de alto nível, um jogo de alta performance sem um treino de alto nível, sem um treino de alta performance. Eu queria que você falasse para quem está acompanhando a gente, quem contrata o Eduardo Barros hoje está contratando uma metodologia de treinamento, você tem ali uma metodologia que você prefere, eu sei que você já estudou muito periodização tática, eu sei que você tem acesso aos conteúdos do Rodrigo Leitão com a periodização complexa do jogo que ele criou, você vai muito no ambiente, porque o que eu vejo também, Eduardo, e você pode falar até melhor do que eu, pela cultura do futebol brasileiro, tirar totalmente a atividade analítica, ela passa, às vezes, a não ser interessante, porque o jogador tem uma crença tão forte de que o treino analítico vai melhorar, se ele finalizar 15 vezes, ele vai chutar melhor na hora do jogo, que você tirar isso aí do cara, do jogador, você às vezes pode até mexer na confiança dele, enfim. Então, o que você, depois de tantos anos e praticando, né, Eduardo? Porque, cara, tá nítido, né? Você é um cara que estudou, mas a sua prática é muito grande. Como que você trabalha hoje a questão do treinamento? Isso aí é uma inteligência circunstancial, você analisa o ambiente, depende do grupo de jogadores, a faixa mais etária, se é um grupo mais envelhecido, um grupo mais jovem, enfim, eu queria que você falasse sobre isso. Eduardo, por favor. É uma ótima pergunta, Marcel. Eu diria que o treinador não, o diretor que contratar o Eduardo e o diretor que contratar qualquer treinador, ele vai levar uma periodização que é única. Então, por mais que tenha alguém que fale, eu aplico periodização tática, e o outro treinador diga o mesmo, e já aproveito para dizer que eu não aplico periodização tática, a aplicação da periodização tática feita pelo treinador A, ela vai ser completamente diferente do que é a periodização tática aplicada pelo treinador B. A metodologia, ela é a mesma, né, que a gente aí está chamando essa especificamente de periodização tática, mas a aplicação, né, ou a periodização do trabalho, a aplicação e distribuição dos conteúdos, ela é muito única. E cada treinador vai aplicar a sua melhor periodização de acordo com os conhecimentos que ele tem. Com toda, eu gosto de usar a frase do próprio professor Medina, a respeito da visão do treinador de mundo que condiciona os limites do seu trabalho. Então, quanto maior ampliada a visão do treinador em relação ao treino, em relação ao jogo, em relação à gestão de grupo, ao conhecimento científico, ao ambiente político do clube, quanto melhor o treinador gerir isso, melhor será a sua periodização, né? E qual que é o espaço que o treinador mais tem para ele interferir no desempenho da equipe? Seguramente esse espaço é o treino, que é ali que se fortalecem os vínculos coletivos e que se cria comportamentos. Em relação ao treinamento propriamente dito, nesse contexto de coletividade, nós precisamos olhar para as individualidades, né? Então, se um determinado jogador tem dificuldade em algum fundamento do jogo, feito numa circunstância específica de jogo, então a gente tem chego muitas vezes no fundo e um jogador tem errado a ação de cruzamento. Então, nós vamos tentar isolar essa situação, problema, e ver o que tem gerado esse erro de cruzamento. É uma questão de tomada de decisão, que ele nem olha para a área e ele já cruza? É uma questão de técnica de movimento, que ele está entrando com uma parte, uma pior parte, uma parte menos precisa na bola, para que a bola chegue bem na área? Então, esse é um exemplo de uma situação, um problema do jogo ali, de chegar e linha de fundo e fazer um cruzamento, e eu poderia estender isso para todo o jogo.
um domínio sob pressão de costas, fazer um pivô para girar no zagueiro, uma abordagem de marcação, um gesto técnico do cabeceio, uma finalização de fora da área. Então, nesse universo, nós vamos tentar individualizar ao máximo as demandas de cada jogador. Então, tem sempre um olhar para o macro, aquela sessão coletiva com grandes e pequenos objetivos, melhorar os movimentos no último terço do campo para gerar mais finalização, desenvolver a pressão alta, desenvolver os gatilhos de encaixe de marcação e de zona de recuperação da bola. Há questões mais individuais, como essas que eu mencionei. E essas questões individuais, nós vamos atacar de forma individual. Eu não vou pôr o zagueiro lá para cruzar, porque eu sei que ele vai quase que nunca estar lá, sobretudo no futebol profissional. Agora o lateral vai estar lá, o extremo vai estar lá. Então eu preciso, com o tempo que eu tenho, fazer as intervenções certas. Então, não tem restrição ao analítico, tem a restrição ao analítico descontextualizado, porque aí ela é uma repetição que não faz sentido, porque ela não tem relação com o problema específico do jogo. Então, acho que é isso, espero ter conseguido esclarecer. Não, foi muito oportuno. E a minha próxima pergunta, eu vou pegar carona nisso também, de que é sempre circunstancial, né? A gente falando ainda mais no futebol profissional, Eduardo, que você já está nele, você já está inserido. Ideia de jogo, né? Então, quais são as ideias do Eduardo? Pedindo a sua licença para admitir que vai depender do contexto que você está, mas eu queria uma coisa mais assim, para a gente ir a fundo, Eduardo, porque por muito tempo aqui no Brasil, até pela literatura, pela facilidade da língua, a gente bebeu muito dos livros portugueses, até dos espanhóis, que falavam, e chegam com um certo atraso aqui no Brasil, de modelo de jogo, né? Então, uma boa equipe era aquela que tinha amplitude, profundidade, apoios. Mas eu vejo hoje um movimento já diferente daquela tomada de decisão do jogador, de resolver os problemas, né? Então, a sua ideia de jogo ideal, Eduardo, como que você gosta das suas equipes? Pedindo a sua licença, porque é necessário, mais uma vez, reforçar de que vai depender do contexto que você está. Um time que luta contra o rebaixamento, ele vai ter uma postura em campo diferente de um time que está brigando pelo título, o tamanho do investimento, tudo isso eu sei que vai pesar. Mas o Eduardo Barros, treinador, ele gosta de quais ideias? Ele acredita em algum modelo específico? Enfim, eu queria te ouvir sobre isso, Eduardo. Bom, quem quiser acompanhar mais detalhadamente os meus trabalhos como treinador, e especificamente esses mais recentes, nas duas passagens que eu estive como treinador interino da equipe principal e do Atlético, e como treinador da equipe de aspirantes, a ideia de jogo ela foi basicamente a mesma. É claro que ali eu estava num contexto em que existe um jogo institucional que já está posto, então eu não consigo falar sobre isso agora porque eu já não estou mais lá, mas até o momento que eu estava, não dá para o treinador chegar com uma ideia de jogo isolada da sua cabeça que fira ou que ferisse algumas diretrizes que já estavam muito bem consolidadas, muito bem estabelecidas, e talvez o maior expoente da manifestação dessas diretrizes tenha sido, talvez não, seguramente foi o Thiago Nunes, nas temporadas de 2018, que ele deu extensão ao trabalho do Fernando Diniz, inicialmente feito por ele nos primeiros meses da temporada, e depois, na campanha, em 2018, né, fechou com o título da Sul-Americana, em 2019 com o título da Copa do Brasil. Então tem muita similaridade das minhas ideias de jogo com aquilo que era visto nessas equipes do Atlético Paranaense, que eu tentei, nas equipes que eu dirigi, fazer o mesmo.
Então, a equipe que eu dirigi no Aspirantes, por exemplo, que foi uma equipe que teve mais tempo para treinar, por mais que não tenha sido muito tempo, né, eu lembro que o primeiro treino que eu dei para essa equipe foi dia 16 de dezembro, e acho que dia 14, 13 de janeiro, a gente já estava estreando, sendo que alguns jogadores se apresentaram no dia 1 ou 2 de janeiro, porque vinham do trabalho com a equipe principal no ano anterior, então tinham as férias mais estendidas. Mas com essa equipe, a ideia era de uma marcação muito alta, sempre que possível, independentemente da estrutura. Então, pode marcar com uma linha de 3 lá na frente, pode marcar com 4-4-2, espetando os dois atacantes, o meia e o atacante centralizado, né, os dois atacantes de lado. Pode ser num 4-3-3, como pode ser num 3-4-3, mas a ideia em si é marcar alto, ser muito agressivo para querer a bola, e não para esperar o adversário entregá-la ou você simplesmente apenas proteger o seu gol e marcar em linhas baixas. Se isso acontecer, é por uma circunstância do jogo. Com a bola, ser uma equipe que tem muita capacidade de construção, mas que esteja sempre olhando para longe para chegar no gol o mais rápido possível. Então, eu quero construir com 10 passes, se precisar construir com 10 passes. Se eu erguer a cabeça numa recuperação de bola e ver que o atacante já escapou nas costas da linha de defesa do adversário, essa bola ela tem que ser colocada para a gente aumentar a nossa chance de fazer gol mais rapidamente. Eu quero fazer gol rapidamente. Só que, por vezes, para fazer gol rapidamente, eu vou ter que trocar a bola várias vezes. Então, sem muitos rodeios, né, a minha ideia de jogo, objetivamente, é essa. E com uma equipe de aspirantes do Atlético Paranaense, que foi montada, apesar de ter jogadores da casa, mas ela foi montada num curtíssimo prazo. O Anderson, o goleiro, não era da casa. O Valber, o Anderson está no Náutico. O Valber, que está no Guarani, não era da casa. Era, mas há pouco tempo. Tinha chegado para o Brasileiro de Aspirantes. O Luan, esse era da casa, o zagueiro. O Danilo Bosa não era da casa, o outro zagueiro. O Jaderson era da casa, mas o Breno Lopes, que está no Palmeiras, e o Denner, que está na Chapecoense, não eram. Então, era um contexto de um novo time, um time que nunca tinha jogado junto, e rapidamente, quem viu esse time jogar, rapidamente viu elementos do que você está chamando aí da minha ideia de jogo, e era isso que a equipe, mesmo com pouco tempo, conseguia praticar. O Eduardo, e você citou essa formatação do Atlético Paranaense, esse jeito CAP de jogar, e eu queria aprofundar essa questão. Você tem participação direta, você não está mais lá, mas você deixou um legado, você deixou um documento, você deixou uma metodologia, um material, enfim. Esse movimento, Eduardo, como que ele funciona na sua visão, olhando para o futebol brasileiro, olhando uma visão mais macro? Por que eu te pergunto isso, Eduardo? E aí eu quero saber a sua opinião, porque ela, de fato, para mim, é muito importante e pode acrescentar nesse debate. Eu vou citar para você, o São Paulo ele já foi campeão com um futebol bem ofensivo com o Tele Santana, ele foi tricampeão brasileiro de um outro jeito, com uma outra forma de jogar com o Muricy Ramalho. O Palmeiras ele já teve, na década de 90 mesmo, um jeito de jogar com o Luxemburgo, aquele time do Paulistão em 96 com mais de 100 gols, e um time diferente com o Felipão, campeão da Libertadores. O Grêmio hoje do Renato Gaúcho, esse processo que já tem lá, de longo prazo, ele joga de um jeito daquele Grêmio lá de trás, com o próprio Felipão em 95, campeão da Libertadores, até apenas veremos, aquela raça gremista. Em que ponto que essas ideias diferentes elas se convergem, na sua opinião, Eduardo, para a gente ter modelos nos clubes, partindo dessa sua experiência rica no Atlético Paranaense? Vai depender do que a torcida quer, da cultura do clube, mas se esse clube já ganhou de várias maneiras, Eduardo, como que isso tudo se converge? Essa é uma pergunta que acredito que seja impossível de respondê-la tão rapidamente. Tá? Ela envolve base profissional e
ideias de jogo diferentes, cultura de clube e a urgência do resultado, que é o contexto do futebol brasileiro. Então, eu vou tentar amarrar todo esse contexto, mas possivelmente irá escapar alguma coisa. Acho que a primeira questão é que o jogo é soberano. E como soberano que ele é imprevisível e ele pode ser jogado de diferentes formas. Então, nós temos um exemplo muito recente da equipe do Santos, que está chegando a uma final de Libertadores, e no futebol brasileiro está cada vez menos comum as equipes marcarem da forma que a equipe do Santos hoje marca. E a equipe do Santos hoje, ela deu muito resultado. Isso é indiscutível. Então, tem elementos nesse jogo que eles devem ser, né, respeitados. E eles devem ser considerados. E o resultado final, ele é o produto de uma série de variáveis, dada a imprevisibilidade do jogo. Então, ele depende da liderança do treinador, do ambiente que ele cria, de como o jogo se desenrolou, da natureza imprevisível do Marcelo. Estou te ouvindo, perfeito. Me ouve? Perfeito. Sim. E de como tudo isso acarreta o resultado final de uma partida. Do ponto de vista do clube e da formação, que reflexão que eu proponho? Indiscutivelmente, isso aí já, enquanto no futebol profissional a discussão ela é muito mais ampliada, dada a complexidade do contexto, no futebol de base, indiscutivelmente, existem premissas que devem ser seguidas para você potencializar a formação do jogador. Tanto para que ele tenha o desenvolvimento de comportamentos de jogo que sirvam para ele jogar na equipe principal e, principalmente, por ser um ativo do clube, ter maior valor agregado em negociações futuras, porque o clube pode ser reconhecidamente um bom formador e um bom revelador e atrair o mercado do futebol para si. Então, se a base tem essa relevância, o trabalho lá, como eu disse, ele tem que ter premissas que não podem ser desconsideradas. Então, o desenvolvimento dos aspectos individuais de cada posição, o desenvolvimento da tomada de decisão, o desenvolvimento da coragem para jogar, o desenvolvimento das características físicas que o jogo hoje exige. Então, tem uma série de estímulos que devem ser oferecidos a esses jogadores numa fase sensível de formação, e aí, quanto mais cedo iniciar, né, já na fase de iniciação, melhor, que vão garantir uma formação mais completa para esses jogadores. Chegando no futebol profissional, a questão contextual ela é determinante. Como eu disse no início, se o jogo é soberano, o contexto, na sequência, também é. Então, o treinador que assume uma equipe, ele vai ter que olhar para aquilo que ele tem à disposição, para o contexto em que ele está inserido, para o tempo que ele tem e encontrar a melhor fórmula. E vamos considerar o cenário do futebol mundial, né, mas vamos falar especificamente do futebol brasileiro. Eu fiz 14 jogos em 49 dias. Significa um jogo a cada 3 dias e meio. Com viagem, vai treinar, né? O quê?
Com viagens no Brasil. Pois é, Libertadores. Com jogos valendo classificação. Então, como desenvolver comportamentos que sejam sólidos nesse período? Num ano, por exemplo, que o próprio Atlético desmontou o seu time. Desmontou o seu time. O Santos chega à final da Libertadores. Mas o Alisson estava no Santos, o Pituca estava no Santos, o Lucas Veríssimo estava no Santos, o Soteldo estava no Santos, o Marinho estava no Santos, o Pituca estava no Santos. Então, olha só quantos jogadores já destacados que compunham o time base de uma equipe que mudou o seu treinador, mas tinha um time base que já tinha mostrado o potencial de brigar na parte de cima da tabela. Então, olha como tem o jogo que é soberano, tem o contexto que também é. E aí o treinador tem que encontrar a fórmula mais eficiente para esse momento. E eu acredito que essa fórmula ela passa por um jogo que seja alinhado com aquelas ideias de jogo que eu respondi na outra pergunta. Não, perfeito. Eduardo, para a gente caminhar para o encerramento, já te agradecendo demais, eu queria só fazer um bate-bola rápido com você. Nessa sua carreira, quais foram os seus 3 principais acertos? Os seus 3 grandes gols que você olha para trás e se orgulha? Devem ter mais, muito mais, mas os 3 principais, assim, que você fala, caramba, isso foi um baita acerto que eu fiz, que eu tive, enfim. Quais foram, Eduardo? Nossa, que boa pergunta, Marcel. Vamos lá, eu vou tentar responder com o que me vem, assim, de imediato. Tem problema se passar de 3? Porque não, pode falar. Assim, eu tenho as decisões que seguramente foram determinantes ao longo da carreira e que a gente só vai saber que é acerto depois. Você confia, tem até intuição, mas você crava como acerto no futuro. A primeira delas foi em 2012, quando eu decido sair do Paulínia, que eu ia ter a minha primeira grande oportunidade como treinador. Então, eu seria treinador da equipe sub-17 do Paulínia, e surge, isso em 2012, e surge a oportunidade de ir para o Novo Horizontino como auxiliar técnico da equipe principal para jogar a Bzinha, a 4ª divisão. Então, eu abri mão desse meu desejo, a gente falou isso em algum momento da conversa, você mesmo quem mencionou, pressa para ser treinador, tal. E eu sabia que, por mais que era um grande desejo de ser treinador, viver uma experiência num outro clube, depois de 5 anos no Paulínia, num outro mercado, no futebol profissional, como auxiliar de um treinador que já era experiente, ia ser muito mais enriquecedor para mim, para o meu próprio sonho, objetivo de ser treinador lá na frente. Então, esse foi o primeiro grande acerto, porque eu vou para um clube que eu aprendo muito, faço de tudo no clube, de tudo. Para você ter uma ideia o que é fazer de tudo, eu cheguei a dar reforço escolar para os jogadores das categorias de base, porque nós sabíamos que era importante estimular os jogadores para além do que eles tinham no colégio. O clube ainda não tinha condição de ter pedagoga ou assistente social, hoje o clube já tem, avançou muito com o seu processo de formação, mas não era por isso que a gente ia deixar de dar reforço. Então, esse foi um exemplo do que foi fazer de tudo lá naquele projeto. O outro acerto foi abrir mão de um salário melhor, abrir mão de uma posição estabilizada nesse mesmo clube, no Novo Horizontino, para mergulhar numa posição inicial, mas num outro mercado, no Atlético Paranaense, como treinador da equipe sub-13. Então, eu já tinha dirigido a equipe, o Novo Horizontino, em Copa São Paulo, eu já tinha sido auxiliar técnico de profissional,
eu tinha boas campanhas no futebol paulista, eu tinha convites para ser treinador sub-20 em outros clubes do estado, como a Ferroviária e como o São Bernardo, em que eu neguei e acabei aceitando a proposta do Novo Horizontino, do Atlético, para ganhar bem menos do que eu ganhava, para ir para uma categoria que eu pensava que eu não trabalharia mais, que era o sub-13, mas que me abriu as portas para um novo mercado, para eu crescer dentro do clube, para quando eu retornei em 2018, eu não retornei somente como um auxiliar do Fernando Diniz, eu retornei como o ex-treinador do sub-13, o ex-auxiliar do sub-17. Então, eu já tinha conhecimento interno do clube, né, do que o clube tinha como ideia de gestão, de futebol, de formação. Então, ter ido para lá em 2014 foi um grande acerto. E vou citar mais 2, tá? E aí fechamos com 4. O terceiro foi abrir mão de uma Taça São Paulo como treinador do Coritiba, depois de ter trabalhado um ano inteiro com a equipe, uma equipe que era extremamente jovem, preparada justamente para esse momento da Taça São Paulo. Então, o que é uma equipe extremamente jovem? É subir o Rafael Veiga para a equipe de aspirantes, que ele era 9,5. Então, eu poderia tê-lo utilizado durante toda a temporada de 2015, em que ele era último ano de júnior, mas nós escolhemos como projeto levá-lo para o sub-23 para ele já amadurecer a sua formação e o mesmo com os demais jogadores que mais jovens estariam no sub-20. Então, seria uma equipe que chegaria muito mais cascuda para a Copa São Paulo. Então, foi abrir mão desse projeto nesse time de 90, da geração 9-7 do Coritiba. Nós temos o Gustavo Mosquito, que está no Corinthians hoje. Talvez tem o Vitor Carvalho, que está em Portugal. O PP passou por essa geração, como eu disse. Talvez sejam aí os nomes que estão em mais destaque no futebol atual. Então, foi abrir mão disso para seguir com o Diniz no Audax, aceitando também uma redução salarial, indo para um projeto em que era uma aposta, um projeto de campeonato paulista, que pode dar certo e continuar, mas pode dar errado em 4 rodadas acabar. Né? Então, foi uma grande aposta aí para esse case, né, que foi o Audax. E o último, ter aceitado, depois de muito relutar, o convite do Paulo André para sair do campo por um momento e virar o gerente do núcleo técnico metodológico de futebol do Atlético. Porque fez eu tirar alguns passos, né, sair do campo, olhar para um projeto como o do Atlético, que é gigantesco, de um ponto de vista macro, e participar de reuniões estratégicas com a direção, com a cúpula do clube e do futebol, enriquecendo-me profissionalmente muito. Então, eu fiquei quase um ano nessa função. Eu não tinha me estipulado prazo para isso, mas eu sabia que seria provisório, porque assim que possível, ou assim que o projeto entendesse que era o momento, eu iria para o campo novamente. E aí acaba acontecendo a saída do Thiago num momento da temporada que ninguém esperava, e a oportunidade de ser treinador interino, ela aparece para mim, que depois vira uma oportunidade como treinador da equipe de aspirantes. Mas esses 7, 8 meses de gerente me deram uma visão do processo do futebol em relação a participar da montagem das comissões técnicas,
do funcionamento do núcleo de futebol, dos processos que a gente criou para melhorar a performance, do desenvolvimento do planejamento estratégico do clube para até 2024. Então, foi um envolvimento em questões centrais do funcionamento da área técnica do clube, que foi muito rico participar com cargo de liderança. Então, acho que esses foram os 4 grandes acertos da minha carreira. E é muito interessante ouvir isso, Eduardo, porque uma coisa foi amarrando a outra, né? Uma coisa entrelaçou com a outra até culminar com onde você chegou, né? Que interessante é isso, né, cara? Uma coisa foi indo, né? Sai do Novo Horizontino, vai para o Coritiba, aí vai com o Diniz, aí volta para o Atlético. Então, é bem bacana observar. E para terminar, então, Eduardo, os 3 erros, cara. Se quiser falar 4, para parear com os acertos, ou então erros, ou se você quiser mudar a palavra, aí vai muito do seu diálogo interno, se foram aprendizados, se foram coisas que você não faria novamente, enfim, eu deixo você livre para coisas que você não repetiria, mas que foram importantes. Isso no alto rendimento, demissões são importantes, derrotas são importantes, elas fazem parte, Eduardo. Me fale um treinador que nunca perdeu, que nunca foi demitido. Não existe. Um profissional 100% excelente, não tem isso aí no mundo. Somos seres humanos. Então, você tem essa reflexão de 3 coisas que você não repetiria e que foram importantes como aprendizado? Claro que tem. Vamos lá. A primeira delas é não me comportar como treinador interino, mesmo que esse seja o meu posto, provisoriamente. Então, se eu, em algum momento, estiver alçado novamente à condição de treinador interino, eu vou me comportar como treinador efetivo, porque não a experiência que ficou, ou o aprendizado, foi que essa função ela não existiu, pelo menos no meu caso. Então, isso me gerou bastante reflexões de como eu agiria em condutas, mesmo que pequenas, mas que naquele momento eu julgava que na posição de treinador interino eu deveria tê-la. E isso talvez influenciou ou repercutiu de uma forma que me escaparam alguns controles que eu gostaria de ter. A segunda, identificar onde você pode ter transparência radical e verdade nua e crua. Esses são duas expressões que eu aprendi em 2 grandes livros de gestão, um chamado Princípios, do Ray Dalio, que é um dos maiores investidores do mundo, e o outro é de um pesquisador que estudou mais de 500 empresas nos Estados Unidos e encontrou características de líderes e de organizações, de empresas que saem de um nível de boas para se tornarem excelentes, muito acima da média. E um desses princípios, um dos princípios da empresa é encarar a verdade nua e crua. O futebol, infelizmente, em muitos ambientes, não está preparado nem para a transparência radical, tampouco para a verdade nua e crua. Então, o que você fala ou defende de um ponto de vista sem julgamento de valor e de um ponto de vista profissional e não pessoal, muitas vezes ele não é interpretado dessa forma. E se o mercado é assim, quem tem que ter capacidade de se adaptar ao mercado sou eu, porque eu não tenho força suficiente para modificar
o mercado. E a minha, talvez, última lição tenha sido, vamos chamar de aprendizado, né? Entrar em um conflito com um jogador num momento em que o conflito deveria ser evitado. Eu acho que esse foi, ou contornado, digamos assim. Perfeito. Não, acho que esses foram os maiores aprendizados. Com certeza foram importantes também, assim como os acertos, para formar quem você é hoje. Eduardo, olha, muito obrigado mais uma vez por ter aberto esse espaço na sua agenda, por bater esse papo. Com certeza, quem ficou até o final desse material aprendeu muito, se envolveu com a história, com as suas ideias. O objetivo era esse, é trazer o Eduardo Barros na mais pura essência. Talvez naquela entrevista do dia a dia não dê para você falar tudo o que você falou hoje aqui, sobre o que você pensa, sobre a sua trajetória, acertos e erros, como todo ser humano. Foi muito legal, Eduardo. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. E, mais uma vez, muito obrigado. Gostei bastante, Marcel. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo nível das perguntas. Elas foram muito densas, né? Muito profundas, com um bom conteúdo crítico e exigiu, tanto que eu disse mais de uma vez que talvez eu não me alcançaria respondê-la completamente nesse bate-papo, né? De pouco mais de uma hora. E obrigado também aí a quem teve paciência para acompanhar até o final. Foi muito legal, você respondeu tudo, Eduardo. Obrigado e até a próxima, cara. Valeu, Marcel, um abraço, até.